Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do projeto Neurolabs e hoje nós vamos falar bem diretamente sobre os aspectos neurobiológicos da procrastinação. Isso é muito importante porque a procrastinação se fala em tudo quanto é lugar hoje. Fala nas redes sociais, nós falamos hoje na nossa casa, falamos com nossos filhos falam já que estão procrastinando. E, na verdade, o que é procrastinar? Essa é a pergunta. Mas antes de responder o que é a procrastinação, o que nós vamos falar hoje? Sobre os conceitos fundamentais da procrastinação, os aspectos físicos, o que domina nas pessoas, a neurociência e a psicologia, porque neurologista, psiquiatra, psicólogo lidam com isso diariamente e como vai fazer isso no seu consultório, como vai ligar, fazer o diagnóstico diferencial e os possíveis tratamentos que a gente pode deixar aqui elencados de que devem ser feitos. Diante disso, eu faço aquela pergunta: o que é procrastinação? Procrastinação nada mais é do que o adiamento de fazer as coisas. Qualquer pessoa competente, pessoa que é médico, enfermeiro, advogado, empresário, funcionário público, professor, ele procrastina as coisas que deveriam fazer. Até o mesmo fato de você fazer um agradecimento, alguém te deixa um presente, e você procrastina em agradecer, te deixa um presente na sua casa e você liga, manda mensagem, mas você sempre atrasa e fica com aquele remorso, aquela sensação ruim dentro do seu corpo. Isso é a procrastinação, que você pode agradecer ou não, isso depende da sua educação, mas de fato isso não vai mudar muita coisa em relação à sua vida diária. Mas em relação ao trabalho, por exemplo, no seu consultório de psicólogo, se você ficar rolando o celular lá 10 minutos, você atrasa a sua consulta em 10 minutos. E aí sua consulta atrasa o outro, e você tem que buscar seu filho na escola, ou você vai atrasando cada vez mais e acaba aquela situação do cachorro correndo atrás do rabo. Isso gera um desgaste, mas isso eu não vou comentar isso agora. Já vou falar nos aspectos comportamentais, emocionais, físicos e o que pode levar a essa procrastinação. Bom, diante disso, a procrastinação é um adiamento voluntário da atividade que você deveria fazer, mas não faz. Você deveria fazer. E para isso tem que ter 3 critérios essenciais, que são muito importantes nesse ponto de vista. Primeiro, é a voluntariedade. A pessoa poderia agir, no caso, você poderia agir, mas não age. A irracionalidade, o adiamento contradiz os próprios objetivos e a consciência em que você tem uma ciência de que tem um custo esse adiamento, porque você percebe isso no dia a dia. Se eu atrasar aqui o meu consultório em meia hora, eu vou atrasar a outra consulta, que pode atrasar mais 10 minutos e por aí vai, chega num ponto e que eu tenho que fazer o que eu vou fazer da minha vida, Então não é falta de capacidade, é falha na tradução da intenção da ação. Sempre deixar para depois aquilo que você deveria deixar para fazer imediatamente. Então você tem que fazer imediatamente. Lógico que essas valências nós vamos encontrar, E essa pode acontecer em várias situações, Em situações do TDAH, em situações do transtorno do espectro autista leve, na depressão, na ansiedade, no esgotamento profissional, na apatia, nos apáticos, do temperamento apático, nos abúlicos, que não têm vontade. Então, e próprias pessoas preguiçosas, que têm um pecado capital da preguiça. Mas, em relação a isso, cada um tem o seu diferencial. Então, a procrastinação são pessoas de altíssimo rendimento, isso tem que ficar muito claro, de alto rendimento. São pessoas que têm a capacidade, mas elas deixam tudo para depois o que poderia fazer naquele exato momento, por algum motivo que nós vamos daqui a algum tempo falar.
Geralmente, na preguiça, tem uma baixa motivação situacional, né, em relação a isso. Já na apatia, tem um déficit global de motivação. Os apáticos, eles não têm interesse a nada. Na bulia, um colapso de iniciativa de vontade. Eles não têm vontade de nada, né? Não têm vontade de ter alguma profissão, nada. Eles são completamente abúlicos. Na depressão, eles têm vontade, eles já chegaram em algum lugar, mas eles estão deprimidos porque falta o neurotransmissor, falta dopamina, falta noradrenalina, falta serotonina. E no TDAH, o déficit de função executiva, que falta noradrenalina e falta dopamina, que isso nós falamos na aula de TDAH. Então isso fica bem claro para a gente. E isso tem a ver também, né, com as pessoas que têm déficit de atenção, no caso do TDAH, e que viram um ciclo vicioso. Bom, diante disso, é sempre bom falar da epidemiologia. Por quê? Porque a gente tem que ver casos, né? Um caso raro é um caso raro, um caso frequente é um caso frequente. Uma gripe é frequente, uma pneumonia em jovem é raro, né? Então nós temos que investigar, né? Então vamos lá, o TDAH, embora é muito prevalente, mas é só 5% da população. Então isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque para a gente fazer um diagnóstico correto. 20% dos adultos, né, apresentam procrastinação crônica, tá? 50% dos estudantes universitários também têm a procrastinação crônica. E 95% já procrastinaram ao menos uma vez, né? Ou seja, o relato de procrastinação crônica em 20% dos adultos, 50% dos universitários, pode ser que siga a regra nos questionários, mas isso de fato eles relatam. 95% já sabem que tem procrastinado. Isso é muito importante. Por quê? Porque isso cai um desempenho, gera um quadro ansioso, gera um quadro depressivo e aí gera uma situação completamente ruim para esse tipo de pessoa. Mas enfim, a procrastinação crônica está associada à pior saúde cardiovascular, imunológica e mental, independente das outras variáveis. Por quê? Porque ele remói aquela situação. Ele remói a situação do quê? Do ter que fazer. Aquele agradecimento que eu te falei lá atrás, né? Ele deveria agradecer, mas não agradeceu. Fica, poxa, podia ter agradecido. Eu podia ter feito aquela tarefa. Eu podia já ter eliminado aquela parte do mestrado, do doutorado. Eu poderia já ter lavado essa roupa de manhã, agora eu estou atrasada. Acontece um imprevisto, poderia já ter ido no supermercado. Então, esse já poderia ter ido, ao invés de quê? Mexer no celular, ver uma revista. Hoje o celular, eu vou ter que falar só no celular ou computador, porque a diversão das pessoas hoje é celular. Então, o que nós vemos hoje? Fila de banco, fila de lotérica, fila de supermercado. Nas filas, todo mundo está com o celular na mão funcionando. Não tem outra situação mais clara do que essa. Bom, e qual que é o custo real desse adiamento? Né? Procrastinar ela tem um custo. E esse custo é monetizado, inclusive. Né? Seja financeiramente e também pode ser no tempo. Né? Camadas clínicas, profissionais, relacionais e existenciais. Imagina só você, um marido, né? Você tem um marido que procrastina o tempo inteiro, né? Que deixa tudo para a última hora, chega nos compromissos atrasados, que te marca te buscar 6 horas, chega às 6h30. Então, por que ele está fazendo algo? Ele está mexendo no celular, por exemplo, ou então conversando com uma pessoa, não quer fazer aquela atividade naquele exato momento, então ele procrastinou. No que ele procrastinou, ele deixa você mais irritado, ou então você manda ele no supermercado, ele não vai, você pede ele para ir porque você está cuidando das crianças, né? A criança não espera na escola, a criança pode ser sequestrada, a criança pode conversar assuntos indevidos com outras pessoas, pelo simples fato de você ter procrastinado.
vez de você buscar no horário de saída da escola, você não busca, você busca meia hora depois. E aí, a ocasião favorece ao ladrão. Né? Então, não é só financeiro, é comportamental, situacional e relacional. Se fosse financeiro, você quer viver, se a vida que você quer viver é essa, procrastinando, não tem problema. Aí já não é mais procrastinação, é seu estilo de vida que você quer ser assim. A procrastinação, ela tem que ter um incômodo natural. Ela tem que ter um incômodo natural. Né? Então, o que acontece com as pessoas? Né? Quais são as consequências clínicas e existenciais? Vamos lá, na vida profissional, perda de oportunidades, dívidas e prejuízos financeiros, estagnação da carreira e o conflito com pares e liderança. Dimensão existencial, sensação de vida não vivida, perda de propósito e identidade, luto por versões não realizadas do eu, ou seja, dá um exemplo bem simples. Você acha que o jardim do outro sempre é mais florido. Ah, fulano já tem um carro, fulano já tem uma casa, mas você não sabe o que ele fez para chegar ali. Você só sabe o que ele tem. Então, isso é um ponto importantíssimo, que gera uma inveja e desconexão entre valores e ações. Poxa, se eu sou médico, eu quero entregar tudo aquilo que eu estou fazendo para o meu paciente, né? Aí eu não quero entregar, então eu entrego pouco. Porque, na verdade, eu estou muito mais com vontade de ver um jogo de futebol, estou com mais vontade de ver se quero viajar, ou quero ir para minha casa e ficar deitado vendo televisão, né? Então, isso é um ponto importante. Já na saúde mental, que é o ponto que as pessoas procuram muito, ansiedade antecipatória, por quê? Porque eles deixam para depois, e aí eles começam a ficar ansiosos. Eu deveria ter feito isso. Ansiedade nada mais é do que viver fora do seu presente. Viver só fora do seu presente. Depressão secundária, estagnação. Ruminação e autocrítica severa, eu deveria ter feito. Sempre falei no deveria. Sempre falei no futuro do pretérito. Eu deveria ter feito, mas não fiz. Né? E a baixa autoeficácia persistente, ou seja, quando você deixa para depois, você vai ficando o quê? Seu rendimento cai. Isso é notável, perceptível. E você, não é a percepção das outras pessoas somente. Às vezes elas nem percebem, mas você percebe, poxa, eu poderia ter me doado mais. Parece que tem alguém está segurando aqueles negócios de bebê, né? Aquele negócio de cachorro, né? Com a coleirinha, né? Que a gente coloca em bebê, coloca em cachorro para não correr da frente, a gente não perder a criança. E o cachorro é mais exatamente isso, parece que não está sendo puxado. E a saúde física? Saúde física, vou começar a academia amanhã, vou fazer atividade física amanhã, vou dormir no horário certo, vou alimentar bem, vou fazer dieta. Você não faz nada disso, procrastina tudo. Chega. Aí quando você passa mal, você vai para o pronto-socorro, você chega realmente, puxa vida, eu poderia ter não comido doce, poderia ter controlado a diabetes, poderia ter controlado a pressão, poderia ter feito atividade física. Futuro do pretérito sempre aí. E aí vira essa bola de neve. Então, a parte de saúde mental, a parte de saúde física, vida profissional e a dimensão existencial. Bom, e como que o cérebro agia? Nós temos já, muito claro na nossa vida, alguns núcleos que são importantes. Amígdala, núcleo accumbens, córtex pré-frontal, o próprio hipocampo. Isso gera para a gente uma importância muito grande. Por quê? Para a gente entender essa dinâmica de onde estão os neurotransmissores nessa região. Na amígdala, por exemplo, detecta ameaças e evita situações perigosas. O núcleo accumbens, por exemplo, ele busca recompensa imediata. O hipocampo ativa memórias negativas na falha. Então, assim, eu deixei de pegar minha esposa lá no supermercado, no horário certo, ela brigou comigo, então não vou fazer isso mais. Né? Eu deixei de estudar com meu filho matemática, ele tirou nota baixa. Então, é isso que acontece. O córtex pré-frontal, que é o grande ponto aqui, ele tem na região dorsolateral planejamento e controle inibitório, no centro medial validação de valor de futuro, no giro cingulado anterior,
monitoramento de conflito. Então, o procrastinador crônico apresenta menor ativação pré-frontal e maior atividade amigdaliana, ou seja, ele age por impulso. Então, o procrastinador, ele como o TDAH, ele apaga incêndio. E quando ele apaga incêndio, você já sabe o que vai dar, né? Então, gente, o procrastinador, ele tem uma falha não só na execução, ele tem a falha na ação e no planejamento, além de ter falha no controle inibitório do que? De pegar o celular, né? Pegar o celular e ficar rolando ali, deixar de fazer uma coisa, vai no banheiro, senta no vaso, mexe no celular, lê jornal, né? Então fica lá procrastinando. E desde que o mundo é muito tem procrastinação, só que ela está em maior escala, porque hoje o mundo está workaholic, todo mundo está trabalhando muito, né? Então nós não podemos perder tempo. Você é vendedora, por exemplo, de uma loja. Um cliente entra, você olha para aquele cliente ali, você olha, esse sujeito aqui não está com cara de comprar nada não. Aí uma colega sua vai lá, mas é sua vez. Não, mas eu não vou, não pode ir lá no meu lugar. Vai lá para mim que eu tô resolvendo um problema aqui, fala uma mentira qualquer no celular, né? E aí ela vai lá e faz uma baita venda. Ou seja, além dela ter procrastinado, ela ficou perto, poxa, esse sujeito que você não quis vender, poxa, comprou uma geladeira, comprou uma televisão, comprou não sei o que lá, e aí como é que faz? Né? E aí você perdeu a comissão. Então, as pessoas adiam esse problema, né? E tem que monitorizar muito bem isso, porque se torna crônico. Porque da próxima vez, tudo que você... O prazer momentâneo do celular, ele é muito mais importante. Isso gera uma série de fatores, né? Então, tem 3 pilares que são importantes, que 2 estudiosos, Fusker, Sirois e Timothy Pinsky, ele falou bem sobre isso, sabe, em 2013, que é um problema de regulação emocional. Primeiro, você tem um gatilho. Um gatilho é a tarefa que evoca emoções aversivas, medo de falhar, medo ao tédio, ansiedade, vergonha ou a incerteza. Esse é o gatilho. Então, para que eu vou fazer um mestrado se eu não vou passar? Para que eu vou começar um negócio se eu vou falhar? Mas lá na frente, poxa, eu deveria ter começado esse negócio, eu deveria ter feito isso. A fuga, né? O cérebro busca alívio imediato. Onde você vai? No celular, vai no álcool, vai na droga. Eu coloquei drogas no meio aqui porque dopamina, na pornografia, dopamina, e a gente deixa para lá. E o reforço o alívio temporário reforça negativamente o comportamento de evitação. Ou seja, puxa vida, ainda bem que eu não fiz. Não fala que mexeu no celular, mas fez alguma coisa, né, no celular, e aí você fica muito bem naquele exato momento. Não é só que depois vem a culpa. Depois vem a culpa. Então, essa culpa, ela vem por quê? Porque você tem alta capacidade. Se você fosse uma pessoa com atraso neuropsicomotor, que a gente colocava lá no CID-10, F70, retardo mental leve, retardo mental moderado, esses aí não têm sentimento de culpa. A procrastinação, obrigatoriamente, a pessoa tem que se sentir culpada. Esse é um ponto que tem que ser chave nessa aula aqui. Ele se sente culpado. Tá? E tem a ver também com, talvez, a palavra certa seria soberba, talvez. Né? Eu merecia mais. Todas as pessoas que procrastinam, elas nunca estão satisfeitas em começar por baixo. Elas sempre querem começar por cima. Ou elas querem que as coisas dão certo fazendo do jeito delas. E não do jeito delas, não é quando elas querem, é quando tem que acontecer. Porque tem que ter uma conjunção de fatores. Então, para evitar que não seja do jeito delas, elas procrastinam e não fazem. Né? Então, elas têm baixa expectativa, elas têm um aumento da impulsividade, que elas ficam irritadas. Toda mãe, ou toda criança, vou melhor dizendo, a criança é bom. A criança é muito bom porque ela procrastina, deixa a tarefa para depois. Deixa para fazer domingo à noite. Você está cansado, você acabou de relaxar no final de semana, então você está se preparando, se programando,
para começar o dia, a segunda-feira, vem seu filho, o pai tem que fazer tarefa. Aí você acha que é uma tarefinha qualquer, quando vê 10 páginas de tarefa. Puxa vida, você queria ficar deitado, conversar com a esposa, conversar com o esposo, ver alguma coisa na televisão, fazer uma distração, ler um livro, né? Mas não. Aí vem o quê? Vem a criança fazer 10 tarefas de qualquer coisa, ciência, matemática, português, e aí gera uma impulsividade, tanto da criança quanto sua. E depois, quando você tem essa impulsividade, você não sente um valor realizado de forma correta. Por quê? Porque quando a gente dá bronca, quando eu dou bronca no meu filho, por exemplo, por algum motivo, né, nessa impulsividade, né, o que acontece? Eu sinto complexo de culpa. Né? Por mais que eu tenha razão, mas eu não deveria ter dado a bronca. Eu deveria ter falado, meu filho, ó, não dá para você ficar desse jeito. Né? Não dá para você deixar para a última hora. Né? E quando a gente fala que não faz, dá mais complexo de culpa ainda. Né? Pessoas que têm uma vida equilibrada. Né? Os pais que não estão preocupados com isso, eles não têm essa preocupação porque eles não entendem que eles procrastinam. Essa apresentação é para quem procrastina ou acha que procrastina e tem consciência pesada que procrastina. Que a pessoa que adia e não sabe que está adiando, ou que não se preocupa com o adiamento, nada faz sentido. Não, adio mesmo, pronto. Porque eu quero a vida desse jeito. Deixa a minha vida me levar perfeitamente. Então, clinicamente, isso implica em que intervenções eficazes devem atuar pelo menos em 2 fatores. Aumentando o valor da expectativa, reduzindo a impulsividade e ter noção do que o atraso faz. Então eu falo, meu filho, poxa, faz a tarefa. Isso não é um dia só. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Esses dias aconteceu um fato interessante comigo. Né? Meu filho chegou e falou, ele gosta de... A gente, à noite a gente joga videogame. Tem videogame lá em casa. Mas não jogamos dia de final de semana. Não, dia de semana, de manhã, a gente está... De vez em quando joga à noite. Né? Então o menor, o terceiro, ele está querendo jogar videogame. E aí, de fato, exatamente hoje, fazendo essa aula, né, que eu iria fazer essa aula, minha esposa cobrou dele tarefa para não deixar para a última hora. Eu falei, meu filho, não tem como eu jogar com você à noite, porque eu vou dar aula. Segundo, porque você não fez a tarefa. Aí chegou para mim e falou, pai, não, tá bom, mas eu já tinha feito a tarefa. Então, assim, você nota que ele não estava procrastinando, minha esposa que se confundiu ali. Né? Então, se a gente entende muito bem essa procrastinação, e a criança começa a pegar desde cedo essa que não pode procrastinar, a vida dela fica muito mais fácil, a vida dela fica mais legal, Imagina, ter um pai que brinca, ter uma mãe que leva para sair, para tomar um sorvete. Agora você não pode porque você tem que fazer tarefa. Simples assim. Né? Mas o que acontece com o adulto? O adulto, ele deixa de fazer as coisas, né? Só que ele não tem o freio, porque o freio não é o pai e a mãe dele, porque ele já é casado, é solteiro e paga as contas dele. Mas só que ele poderia render muito mais. Em vez de ganhar um salário X, né? Ele poderia ganhar um salário X mais Y, por exemplo. Mas ele quer, né, ter um valor agregado existencial? Não sei. Ele procrastina? Também não sei. Né? Então, a procrastinação, ela vem para atrapalhar, para aumentar os fenômenos de ansiedade e de medo, que seria muito importante para as pessoas verem que não são capazes. A procrastinação, ela faz com que a pessoa ache que ela não é capaz. Esse é o segundo grande ponto dessa aula. E quem procrastina por quê?
A procrastinação não acontece à toa. Ela vem de camadas profundas da personalidade. Então são pessoas, geralmente, que são não ativas, né? São pessoas que são moldadas pelo temperamento, experiências de vida, crenças familiares, comportamentos familiares, né? Quem já leu O Retorno Ancestral, é um livro fantástico que dá para a gente entender muito bem isso. E é muito importante para a atividade de vida duradoura, porque é a referência que eles têm. Como crenças nucleares, eu sou incompetente, não faço e não sou o suficiente, ou seja, baixa estima. A pessoa tem baixa estima de forma total. Esquemas cognitivos. Tem padrões de falha, hipercriticismo, ou seja, se critica, adora um perfeccionismo, tem que ser perfeito, tem que pegar alguma coisa e fazer de forma perfeita e ela procrastina o tempo inteiro. E é impulsivo, é o famoso fogo de palha. Adora começar, mas detesta terminar. Começa a escrever um livro agora. Fica nas 2 primeiras páginas, acaba a ideia, acaba a essência, porque ele não tem vocabulário, ele não tem experiência, ele não tem leitura, ele não tem como vaguear em torno do livro. E também já tem um comportamento de adiamento crônico, de evitação crônica, ou seja, eu tenho vergonha de pedir um refrigerante ali para comprar. Busca distração o tempo inteiro, toda hora no celular. Isso eu vejo, eu gosto também de acompanhar as pessoas, e as pessoas, eu adoro fila. Supermercado, de banco, lotérica. Por quê? Porque lá eu vejo quem procrastina. Não que eu gosto da fila em si, né? Mas eu paro assim no supermercado, às vezes o supermercado está grande de mesa, né? Eu paro, fico ali, e aí eu fico olhando para os lados, só avaliando. O pessoal está lá. Aí você vê, TikTok, Instagram. TikTok, então, que é dopamina pura ligada. E aí a gente vê que o negócio fica meio pesado, porque se ele faz isso ali, ele faz isso esperando na loja, ele tem preguiça de levantar para atender um cliente, ele tem preguiça de fazer a tarefa dele que ele tem que fazer, ou então ele faz pelo impulso. Ele quer terminar tudo de uma vez para ficar livre, mas ele não tem a referência de hora que é parar e hora que é continuar, né? E que tem que ter uma certa ordem, tem que ser ordenado. Bom, então todos os traços que são ligados à procrastinação, primeiro, que a gente considera como Big Five, baixa consciência de procrastinação, ele não tem uma consciência séria de procrastinação, ele entende que ele atrasa, mas ele não entende que aquilo é procrastinação. Tem uma instabilidade emocional muito grande, tem uma baixa estima, ele se ama muito pouco e tem dificuldade também de pedir ajudas, tem impulsividade, sensibilidade, rejeição, medo do não, então por isso ele prefere não fazer. Eu falo que é o profeta do apocalipse. Tá vendo? Eu te falei que era errado. Então ele já vi que ele não tenta fazer nada porque ele já sabe que vai dar errado. Orientação meramente ao prazer, isso é perfeito, porque a dopamina ela fuga da procrastinação e baixa autoeficácia. Por quê? Porque se ele não tem baixa autoestima, tendência à autocrítica, impulsivo, faz as coisas rápidas, a eficácia ela merece lentidão no processo. Por quê? Porque alguns fatos, ou algumas ações, ou alguns produtos, ou algum relacionamento complexo, ele tem que agir de forma complexa. Vamos dar um exemplo aqui muito simples de uma baixa autoeficácia, que não tem nada a ver com... Vou falar dois pontos importantes. Primeiro, em relação à atividade discente. A pessoa entrou na universidade. Ela quer fazer uma medicina. Ela quer ser médica, por exemplo. A palavra certa é essa. Quer ser médica. Mas ela quer estudar medicina?
ela quer ser psicóloga, ela quer se ver como psicóloga lá, mas ela quer passar por todos os processos de ser psicóloga. Ela quer ser empresária, mas ela quer passar em abrir uma pessoa jurídica, em ir lá no cartório, na prefeitura, nada consta, que não gostou, ela quer abrir um CNPJ, ou ela quer só ser empresária? Ela quer ser blogueira. Veja esses caras, youtubers, né, da internet. Quem já pesquisou a vida desse sujeito, o cara trabalha mais do que a gente. Tem várias câmeras, várias coisas. Então, coisas que eles não são é procrastinadores. Quem vê é procrastinador. Mas quem faz não é procrastinador. Eles têm alto índice de competência, têm altas habilidades de comunicação, têm altas habilidades de entendimento do público, e isso gera um valor agregado no seu trabalho. Então, isso é muito importante. Quem procrastina somos nós que vemos eles, que estão fazendo aquelas brincadeiras bobas, aqueles maneirismos com a boca, aquelas caretas e tudo. A gente está vendo aquilo. Nossos filhos estão consumindo aquilo. Seja, poxa, 1 hora, imagina 1 hora você perder de sua vida, né? Vendo um youtuber aí, não quero citar o nome de alguém aqui, para aprender uma coisa que não valha a pena. Entendeu? Isso é muito importante. Mas eles são altamente, são obcecados. Um exemplo da história, Isaac Newton, obcecado pela lei da gravidade, fizeram várias outras teses, refutou várias outras, engavetou muita coisa, estudou muito sobre religião, sobre a parte do racionalismo, enfim, buscou algumas coisas na Bíblia. Então, e ele ficava horas, quem já viu o documentário dele na televisão, que é muito interessante, horas sem comer, sem se alimentar, sem dormir. Então, esse não procrastinava, né? Vários outros também, né? Por quê? Porque eles queriam buscar a verdade, mas ele teve um alto índice de rejeição. O pai dele rejeitou e a mãe dele largou ele morando com a avó e ele foi criado pela avó e a mãe foi embora, casou com outra pessoa, né? Eu não me lembro se o pai dele morreu ou se separaram, né? Não sei, não lembro de cabeça, ou foi embora, né? Naquela época era bem comum isso. Então os youtubers são assim. Então, e o outro ponto que eu queria falar, então a gente quer ser, né? Quer ser médico, enfermeiro, fisioterapeuta, empresário, dentista. Quero ser pedreiro. Você não quer começar como servente, você quer começar como pedreiro, mas você não sabe nem virar uma massa, nem quanto de cal, nem quanto de areia. Vira isso, né? Então, como que você quer sentar um piso? Não tem jeito. Então, acho que isso é muito importante, a gente ter que profissões complexas têm que ser feitas de forma complexa, né? Outro fato que não tem nada a ver com profissão é o relacionamento. No primeiro problema no casamento, as pessoas se separam. No namoro, as pessoas se largam. Isso porque já a impulsividade, o amor, a sexualidade bem aflorada, né, vai para frente, e aí, mas só que elas não... o relacionamento é uma coisa muito complexa. E quando a gente chega nisso, no primeiro desafio, a gente larga para lá. Por quê? Porque as pessoas são procrastinadoras. Elas preferem terminar um relacionamento do que tentar consertar aquele problema, né? Então, as pessoas separar, conhecem uma outra pessoa e vão para lá, né? Então, e é o adiamento do problema. Ah, poxa, dou um exemplo outro também. Eu vou emagrecer até infartar. Vou parar de fumar até infartar. Então, vários exemplos que caem na procrastinação de forma bem evidente. Então, o perfeccionismo é outra coisa. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Essa aula não é perfeita, ela vai deixar coisas a serem ditas. Você não é perfeito, eu não sou perfeito, ninguém é perfeito. Então, por causa de não ser perfeito, eu vou deixar para lá as coisas? Não vou deixar, né? E por fim, né, quase falando aqui sobre o final da aula, nós vamos falar sobre quem influencia. Tudo já tinha, né? Na época da televisão, quando
nós começamos, né, tinha gente que não tinha televisão, nós tínhamos. Eu tinha televisão em casa, uma televisão para todo mundo. Quando eu vi meu pai via jornal, eu tinha que ver jornal. Hoje não. Hoje o mundo digital, você pode ver qualquer coisa em qualquer momento, a qualquer hora do dia. Se seu filho quiser ver um desenho 2 horas da manhã, ele pode ver. Se você quiser ver uma série 8 horas da manhã, você pode ver. E você acha que não existe gente que não vê série segunda-feira de manhã, ao invés de estar trabalhando no seu serviço? Cá para nós. Lógico que existe. Eles estão procrastinando. Só que eles entram numa sensação de prazer dopaminérgico muito grande, amplificado pelo mundo digital, mas depois eles têm um preço. É mandado embora, é isso, né? Tira nota baixa na escola, né? Tem um baixo rendimento produtivo, financeiramente está apertado, porque não fez o que deveria ser feito, né? E por que nós procrastinamos diante das telas? Porque tem um design persuasivo, imagem, visão, audição, muda de telas rápido, isso gera dopamina o tempo todo, gera ansiedade o tempo todo, gera noradrenalina e dopamina o tempo todo. Isso é um prato feito, é um prato maravilhoso para quem tem a tendência a procrastinar. Muitas opções, né? Só de depois nós vamos ter uma aula sobre como que deixou as crianças nossas piores no mundo digital. Só deixar aqui uma lembrança da próxima aula, que vai ser bem interessante sobre as pessoas que ficam piores digitalmente, têm ficado piores digitalmente quando usado para ruim as telas. Sobrecarga de opções. Na televisão lá eu falei, era 3 canais que tinha. Quando tinha, colocava aquele pé de galinha lá na televisão para pegar lá, colocar bombril nas pontas, palha de aço, e aí o que acontece? Pegava a televisão. Ou então caía a luz, não tinha, a gente esperava, ficava lá tédio. Lia muito livro, porque a escola pedia. Hoje os meninos não leem um livro. Coisa que nós lemos aí, a gente continua lendo. E a gente tem que tomar cuidado. Nós que já estamos mais para lá do que para cá, o que acontece? Daqui a pouco nós estamos começando a estudar por computador. Não dá. Tem que comprar o livro físico. Para qualquer coisa. Né? Para qualquer coisa. Interrupções constantes. Né? A gente tem que ter uma média de pelo menos 23 a 25 minutos de trabalho árduo, lendo, estudando, trabalhando. Ou seja, o que o mundo digital faz? Notificações. Trem, tic, tic, tá lá, faz aquela barulhada danada. As notificações, notificações. O que acontece? Tira todo o foco para aquela notificação, a gente lê. Aí da notificação a gente lê, a gente passa para um outro negócio, aí tem outra pessoa que mandou outra mensagem. Isso aí já foi 10, 15 minutos. E perder 10, 15 minutos, para nós que estamos na fase ativa da vida, é perigosíssimo, sabe? E isso é a pior coisa que pode acontecer. E esse 15 minutos, toda hora que a notificação vira 2, 3 horas. E por último, a comparação social, que é a comparação que a gente faz com o outro. Ah, mas fulano formou igual a mim, e está melhor do que eu financeiramente. Ah, mas também o pai dele era rico. Ah, mas também ele tinha carro. Mas a gente sempre justifica, né? O jardim do outro sempre é mais florido. Então, meu caro, não tem jeito. Não adianta vir com esse papo que isso não dá certo. Sabe? Então, isso é importante, a gente tem que ter essa noção. Isso não dá certo. Isso não faz bem a gente competir com o outro. A gente tem que competir com a gente mesmo e tentar ser melhor. Bom, a gente diz, vem a queixa do diagnóstico desse paciente, em que esse paciente ele tem a formação, tem que ter clínica integrada, pode ser biológico, pode ser genético. Ah, então quer dizer que não tem como mudar? Tem, claro que tem. Social, psicológico e comportamental, que é
os padrões de evitação, histórico de reforço, hábitos e rotinas, psicológico, crenças nucleares, né? Enfim. Então, a gente tem 4 pilares, que é o biológico, o genético, psicológico, comportamental e social. Né? Isso é muito importante para a gente definir. Então, existem algumas escalas que são muito boas, né? De procrastinação, a General Procrastination Scale, né? A Procrastination Assessment Scale, a Procrastination Academic Scale, são as escalas universais que a gente tem acesso e que a gente pode colocar isso até em nossos prontuários médicos, nossos prontuários psicológicos, prontuários de neurologistas, de psiquiatras, né? Isso é muito interessante, acho que vale muito a pena. E por fim, o tratamento. Para a gente terminar aqui e não esgotar muito, até porque o tratamento ele se baseia de forma individual, né? Primeiro, tem que ver a terapia cognitivo-comportamental, ela é muito importante, tá? A terapia por psicologia tomista, em que reforça, fortaleza tanto o dom quanto a virtude da temperança, o dom da sabedoria e do conhecimento, a virtude da prudência. Então, são esses pilares, né? O dom e a virtude da paciência, que são importantes para a gente entender, né? E o dom da fortaleza ali que vem do sofrimento, da humildade, da gente entender que a gente não pode abrir o celular naquele momento, que a gente não pode ficar deitado na cama naquele momento, que a gente não pode bater no clique do despertador naquele momento, que a gente não pode atrasar meia hora para buscar o nosso filho naquele momento, que a gente não pode deixar de entregar a tarefa no tempo exato, que a gente não pode deixar tudo isso. A gente tem que ter noção. E quando você termina, a pessoa que procrastina, ela termina, ela sente uma felicidade muito grande. Ela sente realizada. Quanto maior é o desafio, maior é a recompensa. Então, que isso fique muito claro. Isso é muito importante. Porque o procrastinador já tem uma baixa estima, coloca um muro maior do que ele acha que ele pode pular. Ele consegue pular naquele muro. Poxa, automaticamente ele vai ficar, poxa, eu sou muito bom. Isso, ele tem que alimentar aquele hipocampo dele, aquela memória dele tem que ficar bem estruturada. Isso com o psicólogo ajuda muito, porque ele vai batendo isso diariamente, fazendo, né? E outra coisa que ajuda muito é mindfulness, fazendo a parte de meditação, mostrando que é capaz de conversar com você mesmo. Isso é muito importante, porque ajuda completamente a você entender qual é o seu valor, onde você quer chegar. É lógico que você não pode comparar com outra pessoa, mas quando você fala onde você quer chegar, eu acho isso muito importante, porque você tem que ter uma coisa muito bem balizada. Eu quero ser, por exemplo, ator de televisão. Ou, melhor dizendo, tem um exemplo meu de um paciente que ele queria ser cantor de rock, né? Queria tocar guitarra e ser cantor de rock. Isso quando eu comecei, lá nos meus 27 anos que eu estava aqui, de idade, chamou ele cabeludo aqui, com a camisa de um roqueiro. Eu quero ser cantor de rock. Eu falei, e aí? Mas eu não consigo. Mas você treina? Eu já treinei violão, mas eu já parei porque eu não dou para tocar violão. Mas você canta? Já fiz aula de canto, mas eu parei. Mas por quê? Porque como é que você vai querer ser cantor de alguma coisa? Como é que você vai tocar alguma coisa? Né? Como é que são suas notas? Horríveis. Deixo tudo para a última hora, não faço. Né? E por que você não faz? Porque eu não vejo sentido naquilo. Né? Então, ele quer ser alguma coisa. Ele tem bem feito na cabeça dele.
que ele quer ser um cantor de rock, que, sei lá, ou que mude para migre para outra situação talvez mais palpável, né? Mas ele faz as coisas no momento certo? Não faz, então ele procrastina. Ele só tem um sonho. O sonho sem a realização é apenas um sonho e nunca vai chegar. Então, isso gera uma baixa estima muito grande, porque, poxa, poderia ter sido isso. Então, ele tem que trabalhar na terapia direto sobre isso, não tem nada a ver com remédio. Ah, mas isso não pode ser TDAH? Pode até ser TDAH, no mérito dele não tinha nem TDAH no meio. Menino, ele só não tinha sentido para a vida. O sentido existencial dele era muito ruim. Então, de fato, isso não fazia muito sentido para ele, né? Então, eu acho que a procrastinação, ele adiava talvez o sucesso, né? Depois eu perdi o contato, esse paciente eu não tenho contato com ele. Mas tem vários casos aqui de pessoas que começaram bem, terminaram mal, porque não havia o sentido para a vida, né? Então, e como a gente faz isso, né, também de tarefas, a gente decompõe as tarefas num caso complexo, né? Você tem que fazer em etapas, né? Tirar tudo para você estudar, para você fazer, como é que você vai falar, como é que você vai dar uma aula, como é que você vai atender um paciente, tem que tirar todo o movimento. Não adianta ficar com o WhatsApp ligado e atendendo um paciente. Não tem condição. Não dá para você ter um WhatsApp ligado estudando para o vestibular. Dá para ter uma televisão ligada estudando história. Tampouco faz sentido. Não dá para você ficar no celular atendendo um cliente. Tampouco faz. Então, isso de fato é... E organização. Quem procrastina, você vê que ele dorme mal, que ele tem uma energia executiva disfuncional. Por quê? Porque ele dorme mal. Ele tem uma qualidade de sono reduzida. Então, enfim, eu acho que isso é importante a gente definir muito bem, né? E assim, quando a gente pensa sobre a procrastinação, o que de fato a gente tem que perguntar para o paciente? O que está adiando esse adiamento está por trás disso, vamos dizer assim? O que eu estou querendo evitar da minha personalidade? Se eu soubesse que eu teria sucesso, se eu faria isso para ter sucesso, profissional, familiar e tudo, o que eu faria com o tempo que eu não agia, que eu não tenho agido? Eu teria estudado, eu teria feito atividade física, eu teria ido no mercado, eu teria fazer alguma coisa de proatividade. E como eu poderia estar se eu tivesse deixado de adiar? Quando você faz essas perguntas, você alimenta o quê? Você tira o adiamento e coloca alguma coisa no lugar do adiamento. Então, a gente não pode pensar numa versão pronta. A gente tem que começar e ir aperfeiçoando. É lógico que quando você começa a ser algum profissional, vamos supor, um engenheiro, você não é no primeiro período que você vai construir uma casa. Você vai aprender a base para você, mas você vai lá, você vai ter ao longo do tempo aquela necessidade de fazer o básico da engenharia. E depois você vai estudando mais, vai aperfeiçoando, e depois de 10 anos de profissão, você já faz o que comprar nas costas. Você vai querer o quê? Crescer na engenharia. Então tudo tem uma métrica, tudo tem uma engenharia, que é o quê? Dividir em partes. Você começa com uma coisa e depois você está fazendo outras maiores. Então, isso é muito importante. E a gente não pode deixar, porque quando a gente se estabiliza, não, agora eu estou bem, profissionalmente, quando a gente estabiliza, a gente procrastina. Esse é o grande final que eu gostaria de falar para vocês. Quem acha que está bem, estável, ele vai procrastinar, seja mais cedo, seja mais tarde. Então, muito obrigado. Espero que tenham gostado dessa aula e nos vemos na próxima. Até breve.